Olá pessoal, hoje vamos conversar sobre um assunto que vai impactar diretamente o bolso de quem recebe aluguéis, a reforma tributária e as vantagens que a pessoa jurídica terá após sua total implementação. Fiquem atentos aos números que eu vou apresentar porque eles são bastante reveladores. Antes de falar do futuro, preciso que vocês entendam como funciona hoje. Atualmente, quem recebe aluguel como pessoa física está sujeito à tabela progressiva do imposto de renda, podendo pagar até 27,5% de alíquota. Vou dar um exemplo prático para ficar mais claro. Imagine alguém que recebe R$10.000 por mês de aluguel. Essa pessoa vai pagar mensalmente R$1.841 de imposto, o que significa mais de R$22.000 por ano saindo do bolso apenas em tributos. Se aumentarmos esse valor para R$20.000 mensais de aluguel, o imposto sobe para R$4.591 por mês, totalizando R$55.000 anuais. É um valor bastante significativo, não é mesmo? Então agora vamos ver como fica a pessoa jurídica hoje, antes da reforma. Uma empresa estruturada no regime de lucro presumido tem uma situação muito mais favorável. Para quem recebe até R$10.000 por mês de aluguel, existe uma vantagem adicional. A alíquota do imposto de renda de pessoa jurídica cai pela metade, fazendo com que a alíquota total fique em apenas 8,93%. Isso significa um pagamento mensal de R$893, menos da metade do que seria pago na pessoa física. A economia anual chega a mais de R$11.000. Quando falamos de aluguéis de R$20.000 mensais, a vantagem fica ainda mais evidente. A alíquota na pessoa jurídica fica em 11,33%, resultando em um pagamento mensal de R$2.267. Compare isso com os mais de R$4.500 da pessoa física. A economia anual ultrapassa R$27.000. Mesmo considerando que você terá que pagar um contador para cuidar dessa empresa, digamos R$900 por mês, ainda assim o benefício econômico supera R$17.000 por ano. Mas aqui vem a grande questão. O que muda com a reforma tributária? A partir de 1º de janeiro de 2026, entra em vigor o chamado IVA dual, que é composto pelo IBS e pelo CBS. Esses dois novos impostos vêm para substituir 4 tributos que conhecemos hoje: o ICMS, o PIS, o COFINS e o ISS. E aqui está o primeiro ponto de atenção. O ISS não incidia sobre aluguéis, mas o IVA vai incidir sim. Outra mudança importante é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, o CIB, que deve estar implementado até 31 de dezembro deste ano. Todos os municípios brasileiros terão que cadastrar seus imóveis em um sistema único nacional com valores padronizados. Isso vai acabar com aquela confusão de cada município ter seu próprio critério de avaliação. Para a pessoa física, a reforma traz algumas regras específicas. Quem recebe acima de R$240.000 por ano de aluguel e possui mais de 3 imóveis, ou seja, 4 imóveis ou mais, vai pagar o IVA além do imposto de renda. Mas atenção a um detalhe importante. Mesmo quem tem apenas um imóvel, se a receita anual desse único imóvel ultrapassar R$48.000, também vai pagar o IVA. Então, aquele cliente que tem um galpão alugado por R$90.000 mensais vai ser tributado pelo IVA sim. A alíquota do IVA ainda não está definida com certeza, mas a estimativa mais conservadora trabalha com 26,5%. Para aluguéis, há uma redução de 70%, então a alíquota efetiva ficaria em 7,95%. Somando isso ao imposto de renda de 27,5%, a carga tributária total na pessoa física pode chegar a cerca de 35,45% sobre a base de cálculo. Existe um redutor social de R$600 por imóvel, o que ajuda um pouco, mas ainda assim representa um aumento significativo na tributação. E para quem aluga imóveis por curta temporada, como o Airbnb, a situação é ainda pior. A redução cai para 40% em vez de 70%, fazendo a alíquota estimada subir para 38%. Agora chegamos ao ponto central da nossa conversa. Por que a pessoa jurídica continua sendo vantajosa mesmo após a reforma? A resposta está em vários fatores que se somam para criar um cenário muito mais favorável.
Primeiro, a alíquota máxima estimada para a pessoa jurídica ficaria em torno de 19,28%, considerando o pior cenário. Isso é praticamente metade da carga tributária que pode incidir sobre a pessoa física. Mas na prática, essa alíquota pode ser ainda menor, porque durante o período de transição da reforma, que vai até 2030, o PIS e a COFINS serão reduzidos gradualmente e não eliminados de uma vez. Segundo, e talvez mais importante, é que a pessoa jurídica pode se creditar do imposto sobre o valor adicionado. Isso significa que todas as despesas relacionadas ao imóvel que geraram o pagamento do IVA podem ser aproveitadas como crédito tributário. Reformas, manutenções, serviços de limpeza e administração predial. Tudo isso gera créditos que reduzem o valor final do imposto a pagar. A pessoa física não tem esse direito de creditamento. Em terceiro lugar, há toda uma questão de organização patrimonial e planejamento sucessório que a pessoa jurídica proporciona. Você pode estruturar holdings familiares, pode facilitar a transmissão do patrimônio para herdeiros e ter uma gestão muito mais profissional dos seus ativos imobiliários. Vamos a um exemplo concreto, então, comparando os dois cenários após a reforma. Imagine alguém que recebe R$20.000 mensais de aluguel. Na pessoa física, somando-se o imposto de renda e o imposto sobre o valor adicionado, que virá com essa reforma, essa pessoa pagaria algo em torno de R$7.000 por mês em tributos. Na pessoa jurídica, mesmo considerando a alíquota máxima estimada e antes de aproveitar qualquer crédito tributário, o pagamento seria de aproximadamente R$3.800 mensais. A diferença é de mais de R$3.000 por mês, o que representa quase R$40.000 de economia por ano. E lembre-se, esse cálculo não considera o aproveitamento de créditos do IVA, que pode reduzir ainda mais a carga tributária efetiva da pessoa jurídica. Se você tem despesas significativas com manutenção e gestão dos imóveis, essa economia pode ser ainda maior. Para concluir, mesmo com todas as mudanças que a reforma tributária está trazendo, a constituição de uma pessoa jurídica para recebimento de aluguéis continua sendo extremamente vantajosa. A diferença de tributação entre a pessoa física e jurídica não apenas se mantém, como em alguns cenários pode até se ampliar. Somando a menor alíquota efetiva, o direito ao creditamento do IVA e as vantagens de planejamento patrimonial, fica evidente que estruturar uma empresa para essa finalidade é uma estratégia inteligente de economia tributária totalmente dentro da legalidade. Mas atenção! A administração de aluguéis por meio de pessoas jurídicas deve ser feita de forma profissional e planejada, de modo a se garantir a legalidade dos fatos geradores dos tributos e se evitarem futuros problemas com o fisco. O momento de se preparar é agora, antes que a reforma tributária entre em vigor completamente. O investimento na estruturação dessa pessoa jurídica se paga rapidamente e os benefícios são duradouros. É isso aí. Espero que essas informações tenham sido úteis para você realizar o seu planejamento tributário de forma consciente em 2026. Se você quiser continuar recebendo mais conteúdos gratuitos como esse, continue seguindo o meu canal. Um abraço grande e até a próxima. Obrigado.